parte prática. Vamos analisar algumas mãos que eu separei para vocês. Esse aqui é um three-handed, o botão folda, chega no small, ele limpa e eu dou check atrás. Poderia ter punido, com certeza teve esse level que eu já subi, CBT e tal, principalmente as mãos mais suited que estão mais protegidas, enfim. Bom, aqui a gente percebe que ele vai dar limp bet sempre. Eu já estava nessa dinâmica que eu estava vendo, que ele estava dando limp bet, limp bet. As mãos mais clássicas que ele poderia limpar e betar aqui, que tem equidade para pagar a volta, eu acabo bloqueando algumas, tipo um dama 10, dama vala, dama 8, dama 9, que ele poderia ter limpado. Poderia ter dado reis também, ele estava nessa dinâmica, mixando. Os flush draws, né, com carta alta. E esse foi o momento que eu decidi aplicar um raise, sempre criando essa dinâmica, dar um raise aqui, um ali, fold a outra mão. Vai brincando de jogar poker. E assim, uma hora ou outra você tem ali o valor, ele queima com você, dá um outro por blefe, ou paga a primeira, enfim, faz alguma coisa. Ou simplesmente ele vai parar de te reagir, sabe? Você vai dar um raise, o segundo, terceiro raise, depois disso você vai dar fold direto, não vai dar limp bet, vai mudar o estilo de jogo dele, vai fechar mais o range, ou vai abrir mais. E é essa dinâmica que você vai construindo. Aqui eu fiz 72, eu imaginei só mandando a primeira mesmo, só mandaria no turn pause para continuar, para cogitar mandar a terceira. No máximo desligaria. Então eu fiz uma size ali de um pouco mais de 3x, para forçar mesmo qualquer eventual que ele poderia pagar primeiro. Outra mão, temos um dama 5 aqui no botão, em blind war também. Ele dá limp e eu dei check atrás, bate um 5, então vamos lá. A primeira foi raise totalmente por bluff, só aquela equidade dos flush draws, já sabendo que eu só ia comprar os turns 9 cartas de paus. Aqui eu estou protegendo a minha equidade, para eu não deixar ele cartas soltas que já vai desligar flop, querer comprar turn ou reverse, turn for check e tal. Eu não me colocar numa situação de hero call no blind 50-100, ele tem 20 blinds, a gente já aplica um raise, a gente bloqueia possíveis mãos que ele poderia ter limpado o trap aqui, né? O dama 10, um rei dama, dama vala, dama 9. Mãos que ele poderia ter limpado em blind war, a gente bloqueia. E temos o pior par aqui, precisamos proteger a nossa mão. Então faço 350, ele folda e a gente puxa aqui um pote de 400 fichas, 4 blinds e assim vai. Um par de 7 que bem deep, temos 100 blinds deep, todo mundo no começo do jogo. Dei só call, bate esse tipo de bordo e ele CBetou. CBetou ali menos que um terço, pode ser valor? Pode, mas acho que as overpair, essas coisas vai postar mais. De qualquer maneira eu consigo controlar o pot também, isso é importante, na parte teórica eu não falei isso, mas algumas vezes dar raise controla mais o pot do que dar call e jogar até o pós-flop dessa maneira como agredido. Aqui é uma opção válida quando um jogador pode querer comprar todas as cartas altas e mandar no river também. Então é mais para facilitar a mão mesmo, não se envolver em potes grandes no 50-100, eu dou um raise e a mão fica bem simples. Se ele me voltar outra eu vou foldar, ele só vai me voltar aqui overpair e no mínimo a carta mais fraca dele é flush draw e carta alta. E aí contra essas mãos a gente tá flipando, então a gente nem tá ganhando na real. Fiz 500 e pouco, é o suficiente para fazer ele foldar qualquer possíveis cartas ali. Qual que é o meu pensamento lá? Eu tenho um 7-7, o jogador tem um rei de espadas e uma dama ali de copas. E o flop bateu. 4, 4, 6 com 2 de espadas. Então, ele vai ganhar da gente ali os 25% das vezes. Um quarto das vezes acertar a carta alta ou flush de espadas, né? A gente já tá negando dele acertar essa equidade e de também nos blefar, mesmo não acertando a equidade e tirar a gente da mão. De certa forma a gente controla o pote contra todas as cartas altas que tem uma de espadas, essas mãos que já vão foldar direto. E já puxa o pote e controla também quando o cara tem uma mão bem forte. Aqui, por exemplo, o rei de espadas, como eu falei, a gente tá flipando, ó, 50-50. É tranquilo a gente dar um raise, se ele voltar outra a gente foldar isso, tendo em vista que ele também vai ter os overpairs e todo o resto. Rei Duque, essa mão é bem interessante, defende no big, isso aqui eu vou aplicar bastante quando a gente estiver grande. 500 mil, nós temos 50 blinds, aqui ó, 45 blinds para trás, o que vale é a menor stack em jogo, tá? Não é porque é a minha stack. Se ele tivesse 44 e o 57, seria a dele, 44, é a stack que está em jogo. A menor stack. Aqui a gente pode fazer sequência, flush,
É um bordo seco, se for ver, é uma dama e duas baixas, então ele vai CBtar todo o grupo de mãos dele e vai foldar para o nosso raise. Então ele vai CBtar todo o grupo de mãos, rei, 10 off, tudo que ele subiu pré, a maioria dessas mãos ele vai CBtar nessa dama X e X. Então a gente pode atacar esse range amplo dele de C-bet, tendo uma certa equidade. A gente bloqueia um bom top pair do range dele, isso é interessante, mas o principal aqui não é o bloco em si do top pair, mas a possíveis equidades que nós temos de fazer um top pair, fazer os flush draws e a sequência até o river. Bom, aqui ele faz 1.500, uma size bem baixa se for ver, então ele faz ali menos que um terço, e a gente faz 5,5, dá por volta quase 4x, 3x e meio, ele folda, e aqui puxamos 7.000 fichas, são 7 blinds, é assim que a gente vai capitalizando, para não ficar ali fold, 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 defende, fold, fold, aí pega... Você tá com 20 blinds, pega um Ice Vala, dá win, dobra contra 8-8, fica 40 blinds. Aí folda, folda, folda. E não busca oportunidade para puxar 5 blinds, 7 blinds aqui, 10 ali, no check call lead turn. Então assim, tem que ter esse poder de reação para ir subindo stacks e não ficar dependendo só de ter que ir ao win e ficar short, só depender do valor. No big aqui, jogador limpa, eu dei só check, estamos bem grande, mais de 50 blinds. Aqui tem o pior par, o jogador da bet, né, limp e betou. E aqui mesma coisa, 22 mil no pote, ali tem 4 ou 5 blinds no pote, 4 blinds, faço 21 próximo do pote e o jogador folda. Ice Rei, essa mão eu gosto dela, porque assim, o jogador sobe 3x aqui do TG, se eu tribetar ele e ele me voltar outra, é muito complicado atolar 50 blinds num early game, assim, o jogador subindo 3x do TG, eu tribetando e ele for betando a win. Então eu joguei de flat, sabe? Eu poderia tribetar? Poderia. Não sei até que ponto se eu poderia dar uma tribet aí e fold contra o 4bet, porque aí eu estaria atacando só o range que ele dá call, que é 90% do range. Ele vai dar só call, 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 tá muito deep stack. Então 90, 95% ele vai dar call. E aqueles 5, 10% do range mais forte, 5%, ele vai voltar outra. Um vala, vala mais e Ice Rei. De resto ele vai dar call. Contra o range de 4bet, eu poderia até foldar. Claro, se você está identificando, é um derrote 3,30, o jogador tá atolando tudo, tal, tranquilo call, sabe? Bom, eu dei só flat aqui, bate esse bordo extremamente seco, a gente tem duas cartas altas, pode fazer sequência, flush, par alto, o flop tá seco, ele vai foldar demais, ele vai CBtar um range bem amplo e a maior parte do range que ele vai CBtar ele vai largar. Ali do TG talvez não tenha dama 10 off, essas coisas, mas vai ter qualquer tipo de AX, Rei X, coisas do tipo. Eu poderia dar o primeiro call por hero call, assim, levar o ace high, desenrolar o turn, talvez blefar turn ou levar com valor de showdown. Então são várias variáveis. Não quer dizer que aqui ele apostou próximo de um terço, meio pote, eu dei o raise, ele foldou. Isso não quer dizer que eu vou fazer sempre. Vai depender do vilão, das stacks, enfim. Então aqui outro potezinho, puxamos ali 4.800 fichas, 12 blinds no pote, bem interessante, ó, puxamos 12 blinds. As 9 subimos, o jogador no small fleta. Essa mão aqui nós somos o agressor, a gente subiu pré e o jogador sai liderando, próximo de meio pote. O ponto é, tem 10 mil no pote, 9 mil, e o jogador tem 35 mil. A gente pode comitar ele com muitas mãos que ele sai de lead, todo 9. Os flush draws também, claro, já está no range, mas os 9, parzinho na mão, um Ice 4, um Ice 3, um 5-5 e todos os 9 piores, né? Então assim, eu não vejo ele saindo de lead com trincas, um 3-3 não tenho por que ele querer sair apostando, pode ser um jogador profissional ou recreativo. Eu imagino que ele vai dar mais check mesmo, check raise ou check call. Dificilmente a gente está perdendo aqui e tem do que a gente extrair, porque ele não sairia de lead à toa. Se você acha que tem aquele jogador que fica liderando bordos baixos assim com cartas altas, que existe esse perfil, como que não é o caso, esse jogador não tinha o lead no jogo, então era mais valor quando os jogadores aplicam, pensem nisso. Quando o jogador não aplica muito uma jogada, ele vai e aplica aquilo, numa linha geral é valor, tá? Se ele deu um raise, se deu um lead, alguma coisa do tipo. Bom, eu faço aqui 9 e pouco, próximo do pote, 4x ali. O jogador volta ao win, pagando. Ó, o tipo de mão. Eles vão atolar e a gente extraiu ali mais no flop 35 mil aqui, ó. Esses 38 mil, gente, é mais de 30 blinds. Conseguiu, sendo que se a gente desse só call, nesse turn, cartas altas, ele já iria jogar mais pra trás, 6-6 dele. Cartas em ouros e cartas altas. Até pra gente mesmo, por exemplo, bate uma dama de ouros, ele dá check, a gente tem que dar mais check também pra controlar. Acaba perdendo o action. Esse é um ponto interessante, que dar raise também você ganha action de mãos que já
tão propensas a atolar. Isso é muito bom pra gente, quando a gente tem valor. Raiz e vala, subimos do TG, o small flat e o big flat. Somos o agressor de novo e o jogador sai de lead. Boardzinho molhado contra 2, não vejo ele fazendo isso com trinca. Imagina ele dando check pra gente fazer alguma coisa. Eu faço ali 4x, bem tranquilo essa size por conta das stacks, tá bom? Aqui a gente tem 90 blinds, 80 blinds pra trás. Ele paga e esse 9 é perfeito. Aqui ele dá check ou opto overbet. Por quê? Esse turn é perfeito porque ele conecta no grupo de mãos que o jogador dá lead e call. São flush draws em pausa ali que tem um kicker que tá ali no meio, 8, 10, ou um par com flush draw, tipo um rei 9 de paus, dama 9 de paus, alguma coisa assim. Os pares tendem a ter brocas ali, por exemplo, um 10 e 9 que fez isso. Então, várias mãozinhas ali com 9 fez um par, ou já tinha um par e ficou broca, alguma equidade assim. E os flush draws também. Então eu opto por overbet porque vai ter muito river que vai quebrar a ação. Ele vai dar check fold ou eu vou ter que foldar se ele sair dando all-in. Por isso que eu não fiz aqui 1.500, 2.000, 2.500. Até por conta da minha stack que ficaria para trás. Aqui o hijack sobe, defende no big, 7-8. Essa mão é interessante. Aqui a gente vai ter muito mais 6 na mão do que o jogador que sobe. Por exemplo, eu vou dizer aqui mãos que a gente tem no big blind pagando, mas que o agressor não tem aqui subindo. Todos os 6 suited, assim, rei 6 suited, vala 6, dama 6 suited, 10 e 6 suited. Ele só vai ter um 7-6 suited, que é coladinho, e o wise 6 suited. De resto não vai ter tantos 6 suited na mão, e nem os offs, né? Muito menos os offs. A gente tem todas as trincas, a gente pode reagir aqui do jeito que quiser até o river, só que tem que jogar de uma maneira que você realmente demonstre que você trincou, principalmente contra se você estiver jogando contra um jogador bom. Pense assim, se eu tivesse trincado, como eu jogaria? E tem que jogar daquela maneira parecida. Bom, foi aqui o que eu fiz. Eu dei check call na c-bet, bateu o Wise, é perfeito para ele mandar a segunda, ele vai comprar tudo com as cartas altas, ele já vai se betar flop com tudo em bordo dobrado, e agora a gente tem uma decisão. Eu posso dar call e sair liderando o river, simular como se eu estivesse jogando uma trinca mesmo, check call e lead river, é uma maneira, ou dar um raise agora no turn. Então eu optei pelo raise, eu não sei se eu dei all-in ou se eu fiz 8.000 para ir all-in de 12 no river. Eu dei all-in, stack de jogador para trás, stack efetivo. Então assim, ele tem 13.000 para trás, o pot tem 9.000, quase uma para uma, e a gente ainda vai fazer ele foldar muitas mãos que ele tá ganhando da gente, com rei high, dama high, enfim. Até pares na mão, um 10-10 que manda segunda para dar check river, ele acaba foldando. E aqui damos check e raise no turn. 5 e 4, jogador sobe do botão, small paga, defendemos, check do small e de mim do big. Esse é o tipo de board que o agressor vai apostar sempre, todas as cartas altas. É um grupo de mãos muito grande, se a gente for pensar na frequência do range dele. Todas as cartas altas que largaria que não são eyes, que ele está subindo do botão. Uma coisa assim, então assim, 30% do range, sabendo que o jogador no botão vai subir mais ou menos 50% do range, 40% do range. Então 30% desse range é blefe que já vai foldar no flop no IXX, sabe? Ele só vai continuar com os as aqui, algum par na mão aqui que aposta primeiro e continua, entendeu? E alguns 4, 3 aqui que ele possa ter subido do botão e conectou. 30%, vamos imaginar que o jogador está subindo 40%. Então 10% são os valores que sobraram e 30 é blefe. A gente pode negar a equidade de tudo isso. E muitas dessas mãos podem fazer flush até o river ou alguma sequência. É uma boa ideia. O jogador aposta um terço, tem 10.000 no pot, 10 blinds. Fazemos 9.000 ali, 3x e um pouquinho a mais por conta das stacks, bem deep. Ele folda, puxamos. Dama vala, defendemos dama vala com 40 blinds para trás. Aqui é um outro exemplo. Aqui a gente não tem equidade para quase nada. Não temos uma carta de paus para poder fazer flush, só podemos fazer sequência, mas o ponto é, o flop é bem seco, extremamente seco, rei 6-2, duas baixas. O range do agressor é do botão, que é um range bem amplo, então ele está subindo aí 50% das mãos e ele vai apostar quase todas elas, praticamente 90% das mãos que ele subiu para ele vai apostar nesse flop e vai ter errado praticamente todas, né? E vem mais um conceito do blocker. Nós bloqueamos os bons top pairs. Tudo bem, ele vai ter muitos outros reis no range dele, diferente se a gente estivesse jogando contra o TG, que aí é mais importante. A gente tem o dama vala, que bloqueia o rei dama e rei vala. Diferente do botão, que o botão vai ter rei 2 suited, vai ter rei 8 off, vai ter muitos reis. Então acaba não sendo tão interessante assim. Mas juntando todas essas ideias, onde
O botão vai subir naturalmente um range amplo, vai apostar nesse flop seco, e por a gente ter alguns blockers, acho interessante a gente dar um check raise aqui. Então faz 1.700, pot tem 7 blinds, 7.000 fichas, faço 2x e meio ali mais ou menos, e ele folda. Essa mão, o 4-4 é interessante, vou até voltar. Nós temos 20 blinds, temos um par na mão, e o TG sobe e bate o flop 9-8-2. Então assim, não tem flush draws, o flop bate 9-8, onde o TG vai acertar bem pouco. Vamos ver aqui no... Vamos entender que o TG está subindo ali 15% das mãos, numa média, algo assim, tá bom? 20%, eu tô colocando um range bem amplo. Se eu colocar o range correto mesmo, 15%, a maioria não vai subir essas mãos, nem todo é X-suited. Vou colocar até o 9-8 ali, para ele acertar, ter um combo pelo menos de 2 pares no flop. E o flop bate 9-8-2. Seco. Olha a porcentagem que o jogador acerta no flop, 25% das vezes. Ele vai acertar o que? O top pair, que eu incluí no range, senão nem teria esse 6% que ele acerta. Os overpairs, né? 10% ali das vezes ele vai ter um overpair. De resto, um vala 10, que é 2 pontas, o suited, que nem o off vai ter do TG, menos de 2% ele vai ter 2 pontas. Então assim, 25% porque eu decidi pôr esses 9 suited. Se eu tirar esse range aqui, daí ele só teria os top pairs mesmo e seria 23, né? Não vai descer tanto quanto eu imaginei. Tirando todos esses pares, eu imaginei que ia descer para 20%. Então ali ele vai acertar 25% e vai errar 75% das vezes. A gente já tem matematicamente um bom motivo para dar raise nesse jogador se ele CBtar. Esse tipo de board, imagino que o jogador vai CBtar sempre. Só que a gente também não tem uma boa stack, né? Se a gente fizer aqui 9.000, a gente vai ficar com 10 para trás. Eu prefiro dar all-in aqui, porque aí eu consigo negar a equidade de dama vala, por exemplo. Pode dar call no raise, ele tem uma boa equidade contra o 4-4. Então eu acabo optando por all-in ali com umas 20 blinds, check all-in no c-bet, pelo board ser seguro. Eu imagino que ele vai foldar ali mais de 70% das vezes, né? Mais de 3/4 das vezes. Então, bem tranquilo. 3/4 das vezes puxar esse pote. 9-8, jogador sobe do cutoff e defendemos aqui do Big Blind. A gente é Big, pode ver a nossa stack. Nós temos 18 blinds para trás, bem curto. Então, aqui vai o ponto de dar raise por proteção, para proteger a nossa mão de não ser blefado e de não fazer ele realizar alguma equidade dele. Então, por exemplo, vai apostar aí Rei Dama, que ele pode foldar para o nosso check raise. Cartas altas, né? Acais, Dama. Um Dama 8 com uma Dama de paus, que pode fazer flush, sequência, carta alta. O ponto chave é, o pote tem 2.000 no pote, próximo disso a gente tem 4.000, então quase metade ali da nossa stack. Então a gente precisa fazer o check all-in, ao invés de dar um check raise aí, fazer 1.600 fichas e deixar 3.000 para trás. Acredito que foldar depois que ele dá all-in é prejudicial para a nossa stack, porque a partir do momento que a gente dá all-in, ainda tem um grupo de mãos que ele dá call, que a gente tá ganhando. A gente fazer 1.600 e foldar, deixar mais ou menos 4, 5.000 para trás no pote e ficar com 3.000, não é interessante. Sem contar que a gente vai ter ali 20, 25% das vezes ainda de quebrar uma mão melhor. Se ele tem um rei vala, um ás, a gente pode ainda quebrar fazendo sequência ou 2 pares, trincas. E sem contar as vezes que a gente tá ganhando, né? Tem um flush draw, dá all-in e a gente tá ali flipando com o par tá na frente. Então aqui eu dei all-in, ele foldou. Vamos para a próxima. Eu gosto bastante desse dama 10. Nós temos 50 blinds, o jogador aqui tem 20 blinds, mas olha o range dele, ele sobe demais e ele folda demais para tribet. Ele sobe um range bem amplo do TG, do meio da mesa e do cutoff botão. Ele é bem loose e ele folda bastante para tribet, naturalmente. Um cara que joga muitas mãos, naturalmente ele vai ter que reagir com aquele grupo de mãos que ele está abrindo para foldar. O ponto-chave é aqui, por que eu não tribeto? Minha mão tem muita equidade, eu não quero fazer ele foldar muitas mãos e quando ele voltar em mim eu ter que largar, um dama 10 suited. Se fosse um dama valete off, que é uma mão off, por mais que ela é melhor em face, eu já daria mais tribet fold. Mas dama 10 suited, eu optei pelo flat para jogar pós-flop contra ele, sabendo que o range dele é amplo. Mesmo assim, ele com 20 blinds para trás, ele não vai ter um range tão amplo o suficiente para ter conectado nesse tipo de flop, 9, 6 e 3. Então, naturalmente, que a gente pode dar mais raise. Qual é a sua equidade? Cara, basicamente nenhuma, eu não posso fazer quase nada. Talvez um par maior, se ele reagir com... Basicamente, quando eu dou raise aqui, ele vai me dar all-in ou fold, não vai ter call, né? Então eu não tenho tanta equidade. Eu tô atacando mais o range dele e o tipo de bordo. E ele não tem uma stack que tenha muito que se fazer. Aqui eu faço
preço 54, pode ver, eu fiz isso numa reta final, eu poderia ter feito aqui 40 mil, exagerei na size, olha a stack dele, 120. Deixei um para trás, mas é tranquilo eu foldar, que ele só vai me voltar mãos que já são formadas, então só os pares mesmo, que ele vai continuar. Poderia ter feito uma size menor, 40 mil já era o suficiente, ele folda, mas a ideia é, tô atacando um range amplo, mas não acerto esse bordo, e eu sei que ele vai se betar muito, eu não tinha dado tribet, optei pelo flat, então naturalmente eu vou ter que reagir mais pós-flop, já que eu não reagi pré-flop. Essa foi a última mão, abordei blockers, proteção, extrair valor, blefs totais. Pensem nessas situações, qualquer dúvida me chame em privado, GL para vocês,